The following program was produced by an independent community producer. The opinions expressed do not necessarily reflect those of the ECAT staff or board of directors. Quando a força de amor não basta pra fazer você sorrir, quando a força de uma fé não basta pra fazer você feliz, quando a dor da solidão vai tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração. Procura a oração. Procura a oração. Procura a oração. Quando a força da canção não basta pra fazer você cantar, quando a força da emoção não basta pra fazer você chorar, quando a dor da solidão vai tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, procure a oração, procure a oração. Procura a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo, ameaçar seu coração, procura a oração. Procura a oração. Milagres acontecem de pessoas encontrar a resposta no momento do coração. Milagres acontecem quando outros se joelham do coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre é comigo que você possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho no coração. Milagres acontecem quando a gente ficar. Para todos, boa noite. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos à palavra do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Deus que nos reuniu e o amor do Cristo. Junto oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel 2:1-14. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. E eu vi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram
contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O Senhor dará dará força força ao seu povo, e o Senhor Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirione, como filhotes de bois selvagens. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pátio de Salomão. Os judeus rodeavam-no, disseram: até quando nos deixarás de dúvidas? Se tu és Moisés, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já lhe disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunhos de mim. Porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão.
Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Tudo o que Ele tem feito por nós, continua a fazer por nós. E quando nós lemos os Salmos, a leitura, o Evangelho, nós ficamos, às vezes, ainda surpreendidos. Porque será a razão que Deus não faz o que Deus promete? Eu estou aqui para vos dizer que Deus faz tudo o que promete quando nós fazemos a nossa parte. Há dois sacrifícios na vida, para a nossa vida cristã. Primeiro, o sacrifício salvador, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Segundo, o salvador humano, ou seja, o sofrimento, o sacrifício humano, que é a nossa parte. Agora nós temos que compreender qual é o sacrifício da nossa parte. Não é andar de joelhos atrás de imagens. Não é, talvez, de fazer muitas coisas, tradições do mundo. Mas é o sacrifício em nós deixar o nosso desejo para seguir o desejo de Deus. Para isso nós temos que conhecer quem é Deus. É triste, muitas vezes, quando nós não conhecemos o Deus que nos adora, o Deus que nos ama, aquele Deus que veio ao mundo para nos salvar, e nós vivemos uma vida que parece até que Jesus nunca veio ao mundo pagar pelos nossos pecados. Nós vivemos uma vida sem receber essa oferta de Deus, a nossa própria salvação. Onde é que nós vamos depois desta vida? A Bíblia diz 2 lugares, o inferno ou o céu. Qual é o lugar que nós escolhemos? E nós temos que escolher aqui nesta vida. Por causa disso é que Jesus Cristo disse: eu já vos disse, mas vocês não acreditais. Vocês não são as minhas ovelhas. E quantas vezes Jesus disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Jesus disse: aqueles que acreditarem serão salvos, mas quem não acreditar será condenado. E qual é o tempo que nós tiramos para ouvir a palavra do Senhor? Se nós não queremos ouvir a palavra do Senhor, é porque nós não somos as suas ovelhas. A palavra do Senhor incomoda. A Bíblia incomoda. Os evangelhos lidos incomoda. As leituras incomodam. Os salmos incomodam. Nós podemos dizer tudo nos incomoda. Porque tudo nos culpa. Nós somos culpados quando nós ouvimos a mensagem do Senhor. Porque nós só olhamos para um lado. Nós só olhamos especialmente para aquele lado do pecado, o lado da culpa, o lado eu não mereço, o lado Deus não se importa. Se nós reparássemos em Deus verdadeiramente, nós podíamos ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus na nossa vida. Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer melhorar a nossa vida, mas nós temos que dar o primeiro passo. Esse é o passo do sofrimento, do sacrifício do ser humano. Eu já disse antes, vale a pena dizer, porque isto é importante. É importante. Quando nós temos um apontamento médico para ir a um doutor, nós tiramos o dia de trabalho para ir ao doutor, porque nós achamos que é importante bastante em cuidar do nosso corpo. A igreja não é o escritório do médico, mas é o escritório talvez da salvação da tua alma e da minha. Quando nós nos juntamos e nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e só apenas nele, nós podemos sentir, porque nós recebemos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vive em nós. Portanto, este Evangelho de hoje, de João, capítulo 10, versículo 22 a 30, Jesus está passeando na festa da dedicação, uma festa que seja pública. E Jesus está ali, Jesus está sabendo o que é que vai acontecer. Quando Jesus saía para pregar, ensinar, e mesmo a ir a uma festa como esta, uma das coisas que Jesus sabia de verdade, é que havia 2 qualidades de pessoas.
Pelo menos duas. Uma ia acreditar nele, mas a outra ia criticar Jesus, ia o pôr à prova, ia fazer perguntas às vezes ignorantes. Porque esta pergunta que eles fizeram aqui, se nós reparar bastante, ele diz: porque é que você, até quanto vais deixar em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos agora abertamente. E Jesus responde para eles, Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vocês não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai não são de mim. Jesus nunca quis glórias para ele. Ele sempre dava glórias ao Pai. Mas eles não acreditavam. Mas eu faço em nome do meu Pai, que dá um testemunho de quem eu sou. Nós pregamos o Evangelho que nos dá testemunho de quem Jesus Cristo é, o Senhor e Salvador do mundo. No versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que ouvir a voz do Senhor para poder seguir o Senhor. A Bíblia diz que, e naquele tempo, havia as condições dos pastores a pastorar as suas ovelhas. Vocês sabem o que é que acontecia naqueles anos? Era o seguinte: havia vários pastores, não era só um pastor. Cada pastor tinha um rebanho de ovelhas e naquela época, como ainda hoje, não é tanto como naquele tempo, mas ainda hoje ainda se encontra isso. E como tinha muitos pastores, também tinha muitos rebanhos. Cada pastor tinha um rebanho de ovelhas. E era interessante, porque à noite os pastores estavam lá nas relvagens e eles chamavam as suas ovelhas para vir para dentro, posso-me dizer, um palheiro, um corral, para se ficar seguros. E cada um chamava as suas ovelhas. Nós podemos imaginar um pastor chamava as suas ovelhas às 3 horas da tarde. E quando ele chamava aquelas ovelhas, só a ser rebanho, só aquelas ovelhas, além que elas estavam pastorando muito juntas umas com as outras. Mas só as suas ovelhas é que se juntavam e seguiam aquele pastor. Ou depois outro pastor chamava o seu rebanho. O rebanho juntava-se novamente e seguia aquele pastor. E ficava até o último rebanho na relvagem, até que o último pastor chamasse por seu rebanho de ovelhas. Por causa disso é que Jesus usou as ovelhas. Para que nós que somos as suas ovelhas, nós conhecemos a sua voz. Nós não vamos seguir outras vozes. Nós não vamos seguir os estranhos. Nós vamos seguir o pastor verdadeiro da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Quando nós nascemos de novo, quando nós acreditamos em Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador, nós tornamos muitas coisas para Deus. Nós tornamos o rebanho de ovelhas de Jesus Cristo. Nós tornamos os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, os mensageiros de Jesus Cristo, os filhos de Deus. Como diz em João 1, versículo 12. Aqui no versículo 22, que Jesus vai para Jerusalém para a festa da dedicação e Jesus entra no templo e Jesus se oferece a todos. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele foi pregado na cruz oferecendo a todos. Além que nem todos vão aceitá-lo. Por causa disso é que é importante em nós aceitar Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos diz: eles estavam lá ouvindo Jesus, mas eles não ouviram, não escutaram o fato que Jesus estava dizendo. Vocês podem estar ouvindo eu falar, mas vocês não estão prestando atenção o que é a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. E por causa disso é que nós temos que ver isso. Eles pensavam que seria ele o rei, como o rei de David, que ele vinha para lutar a luta, a batalha que os judeus estavam contra os romanos. Os romanos tinham tomado posse dos judeus. Os romanos eram aqueles cobradores de impostos. Eram aqueles que estavam tomando lugar. E eles pensavam que Jesus ia vir para os livrar dos romanos. Mas Jesus veio com outro sentido. Jesus veio para nos livrar do inferno.
Jesus veio para nos livrar do inferno. Se nós não temos Jesus ao nosso lado, se nós não temos Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos salvação. E eles dizem que eles querem um sinal. Eles querem que Jesus Cristo diga se Ele é ou não o Messias. Se Ele é ou não o Filho de Deus. Jesus já tinha dito tantas vezes. Jesus já tinha curado tantos doentes. Jesus já tinha trazido pessoas da vida da morte à vida. Não é bastante. Enquanto tu não escolheres em seguir a palavra de Deus verdadeiramente, tu nunca vais chegar a conhecer quem é Deus. Tu nunca vais tirar tempo para Deus, que seja um tempo especial. Esse é o tempo da oração. Esse é o tempo do meu encontro com a igreja. Esse é o tempo que eu ofereço a Deus, porque eu amo a Deus. Assim é que é seguidor de Jesus Cristo. Assim é que é ovelhas de Jesus Cristo. Vocês imaginem se o pastor chamava o seu rebanho de ovelhas. E se uma ficasse atrás, perdia a proteção da noite, ia ser comida por um lobo ou por qualquer coisa, não tinha a proteção. E quando nós não aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não estamos protegidos por Deus. Nós não temos a proteção interna. Mas hoje nós podemos receber essa salvação interna, essa proteção. E como a canção disse no princípio, a paz é o milagre maior na nossa vida. Deus pode não curar o teu corpo, mas Deus vai dar a paz para que tu possas seguir e continuar, mesmo na tua doença, mesmo na tua dificuldade, nunca estás só. Tu vais ter a paz de Deus no teu coração. Tu vais ter a paz que vai acalmar a tua aflição, as tuas dores. Hoje é um desafiador, hoje é um dia que nós podemos ouvir alguém dizer e falar abertamente quem é esse Jesus Cristo, que nos convida para nós o seguir. Eu sei que há muitas pessoas que não estão muito interessadas em ouvir a verdade da palavra de Deus. E é por causa disso que é difícil em nós pregar a quem não quer ouvir. Como é difícil Deus curar a quem não quer ser curado. Deus ajudar a quem não quer ser ajudado. Porque nós confiamos no seu sacrifício na cruz para a nossa salvação, mas em primeiro lugar nós devemos também confiar que nós precisamos dele. E nós temos que fazer esse sacrifício em se juntar como igreja, em seguir Jesus Cristo, em orar, sem desanimar, falar com Deus com todo o nosso coração. A Bíblia diz e nos explica, nos ensina que, deixando de lado muitas coisas do mundo que nós ouvimos, as palavras, ensinamentos humanos, é que nos atrapalha em nós não aceitar a verdade, a verdadeira palavra de Deus, que é simples e fácil em nós compreender. Vocês escutem bem, é fácil em nós compreender a verdade, porque Deus nunca pede para que a gente faça uma coisa que nós não possamos fazer. Tudo o que Deus pede para nós fazer, nós podemos fazer. Nós podemos adorar a Deus, honrar a Deus, orar a Deus, agradecer a Deus e assim acreditar e confiar no Evangelho de Jesus Cristo. E aqui chega um ponto, quando nós fazemos tudo isso, que é fácil para nós fazer, nós escolhemos em fazer isso, o Espírito Santo entra em nós, que é o nascer de novo. Enquanto nós não nascemos de novo, nós não temos o Espírito Santo em nós. E por causa disso é que nós não podemos amar o próximo. Nós não podemos perdoar o nosso inimigo. Nós não podemos amar como nós devíamos amar, porque nós temos qualquer coisa que está tirando o espaço do Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo não entra. E por causa disso é que nós não temos a ajuda espiritual que Deus nos oferece. Quando nós queremos tornar ovelhas de Deus, quando nós queremos tornar filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, nós conhecemos a ajuda espiritual e sobrenatural. Uma coisa que nem nós podemos compreender e nem nós podemos explicar. Eu tenho visto pessoas doentes com cancro, quase no fim da vida, com uma força de fé que é incrível nós mesmos imaginar. Aconteceu comigo aqui há anos atrás, com o meu próprio irmão. Ele estava se despedindo de toda a família. Ele estava dizendo, não precisa chorar. Ele olhou para mim e ele disse-me, na noite antes de ele morrer, ele disse, António, Deus fez um milagre. Talvez não foi o milagre que a gente esperava, mas Deus fez um milagre.
E é verdade, Deus faz um milagre na nossa vida. Pode não ser o milagre que nós esperamos, o milagre que nós desejamos, mas Ele faz um milagre na nossa vida. Deus, em nos dar este momento aqui juntos, uns com os outros, está nos dando um milagre da oportunidade. Nós hoje temos a oportunidade de ir para a nossa cama e saber de verdade que nós somos seguidores de Jesus Cristo, somos salvos por Jesus Cristo. Não há dificuldade, não há dúvida alguma. A Bíblia também explica que por muitas vezes nós não escutamos a palavra de Deus. Porquê? Porque nós temos vergonha demais para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas aqui de roda da nossa área, vamos dizer, poucos minutos daqui mesmo a pé, podiam vir e não vêm porquê? Vergonha. Vergonha, orgulho, e também se pode ainda acrescentar nisso, além da vergonha e do orgulho, nós também podemos acrescentar outra coisa. A ignorância. A ignorância é tão grande que as pessoas por muitas vezes não notam que precisam desta salvação, precisam desta palavra para a cura da nossa alma, a cura do nosso coração e assim a cura talvez do nosso corpo. Temos vergonha demais para ouvir. Esta é a primeira razão pela qual às vezes deixamos de ouvir a voz de Jesus. Ele não diz o que nós queremos ouvir. A mensagem de Deus não é a mensagem que nós queremos ouvir. Tanto para mim como para ti. A mensagem de Deus para nós é sempre nós podemos fazer melhor. Perdoaste a um irmão, perdoa aos outros. Ajudaste a uma pessoa, ajuda as pessoas que podes ajudar, não olhes a quem. Porque ele disse aqui, qual é a segunda razão? Às vezes, não só da gente ter vergonha de ouvir, o nosso pecado, a culpa, nos faz sentir que nós não somos dignos em se juntar a Deus, que Deus não está com nós. Como no princípio já da Bíblia, em Gênesis 3, versículo 8, nós podemos ver o que é que aconteceu a Adão e Eva. Eles não ouviram a palavra de Deus, e se ouviram, não escutaram. Se eles escutaram, eles não obedeceram. E é a mesma doença hoje em dia. Nós podemos ouvir e ler o Evangelho, nós podemos ler o Evangelho por nós próprios, nós podemos ouvir a pregação, os ensinos bíblicos, mas ao mesmo tempo, nós não escutamos, nós não prestamos atenção. Mas escuta bem, aqui o que acontece com Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim e ali de tarde, e Deus andava com eles. Imagina só isso. Deus, fisicamente, andava com Adão e Eva no jardim. Enquanto eles obedeceram a Deus, Deus andava com eles no jardim. Eles desobedeceram a Deus, escuta bem. Eles desobedeceram a Deus quando Deus disse, pode ter tudo o jardim menos aquela árvore. Eles foram àquela árvore, atentados pelo inimigo, pela serpente. Mas Deus ainda lhe dá uma nova oportunidade. A Bíblia diz que Deus que veio ao jardim, ele disse, Adão, Adão, onde é que você está? 3 vezes. Ele importa-se com nós. Deus sai ao jardim como de costume e Deus olha e proclama ao homem e lhe disse, onde você está? Onde estás tu? Onde é que estás? E ele respondeu, eu vi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Há muitas pessoas que não vêm partilhar na igreja de Cristo porque estão nus. Sentem-se culpados dos seus pecados do passado. Sentem-se culpados das coisas que têm acontecido na sua vida e não sabem dar o valor que Deus, que é um Deus de perdão, Deus quer perdoar, mas tens que dar o primeiro passo, tens que juntar com crentes para que os crentes rezam por ti. Junta com gente crente para que ponham as mãos sobre a tua cabeça, para que orem por ti se estás doente, se estás em problemas de depressão, cancro ou qualquer outra doença. Tem fé em Deus, coloca a tua fé em Deus. Não tentes em procurar como é que Deus vai te curar, porque vais perder tempo. Só te entrega a Deus. Isso também pode acontecer a nós, como aconteceu a Adão e Eva. Eles talvez ouviram a palavra de Deus, talvez não escutassem a palavra de Deus, mas de verdade, nós sabemos que eles não obedeceram à palavra de Deus. E nós também, por muitas vezes, podemos ler o Evangelho, nós podemos ler a nossa Bíblia, nós podemos ouvir a pregação bíblica. E nós ouvimos, mas nós não prestamos atenção e nós não a recebemos, nós não escutamos.
causa disso, aquela leitura de hoje, a mensagem que era: como, o que é que te dou? O que é que a leitura de hoje disse que era? Um rolo de papel. Hoje significa a Bíblia Sagrada. Como que te dou? A palavra de Deus, a verdade de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Como tudo isso para a tua vida interna. Porque pode acontecer a nós, em nós rejeitar a verdade da palavra de Deus e querer os benefícios de Deus, e não pode trabalhar dessa maneira. Nós não podemos estar a pedir a santos em margens, a seguir tradições, religiões e rejeitar a verdadeira palavra de Deus. Não trabalha. Por causa disso é que estudos bíblicos é importante para nós. O nosso pecado pode nos fazer sentir nus, envergonhados, e somos tentados e nos esconder de Deus. Deus conhece os nossos pecados. Deus conhece as nossas faltas. Deus conhece o nosso coração. E não há nada mais do que a Deus querer pôr as suas mãos, os seus braços e nos abraçar e nos aceitar da maneira que nós somos. Nós falamos em comparação ao nosso pai e à nossa mãe. Vocês lembram-se do nosso pai e da nossa mãe? Se vocês são mãe e são pai, vocês sabem o que é que tem acontecido aos seus filhos. Quantas vezes o teu filho, a tua filha não merecia um abraço, mas um puxão de orelhas, uma bolachinha, um castigo, mas o amor não deixa. A criança faz uma coisa, mas o amor da mãe, o amor do pai é em abraçar aquela criança, colocar aquela criança no seu colo. Por causa disso é que Jesus disse: deixa vir as crianças. Nós somos crianças de Deus. E Deus nos convida para que nós vayamos para Deus. Mas nós temos que ir para Deus na verdade. Conhecer o que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para a nossa vida. A pergunta, esta semana uma senhora me perguntou qual era a diferença de nós aqui para algumas religiões. Depende da religião que vocês estão falando. Nós não temos religião. Não vem ninguém aqui assinar documentos que pertencem a esta religião aqui, porque não é religião. Isto é um ministério de Deus. O ministério de Deus quer dizer nós continuamos a ensinar o ministério que Jesus ensinava na terra. É o ministério de Deus para todas as pessoas. É o título desta organização. Por que é uma organização? Porque eu não posso trabalhar se não estiver legal aqui no mundo. Não tem nada a ver com Deus. O nome, o título. Título de pastor, ou de padre, ou papa, não tem nada a ver com Deus, amigos. Eu não sou um pastor para Deus. Jesus é o meu pastor. Eu sou um servente de Deus. E tentando em trazer ovelhas para o ministério de Deus, para que seja no rebanho de Jesus. Em qualquer parte do mundo que nós estejamos. Só, portanto, não é que a diferença é esta. Nós não temos regulamentos aqui de leis. Quem é que pode celebrar a última ceia? É qualquer pessoa, vocês é que sabem a relação que vocês têm com Deus, se vocês querem ou não. Eu vou à casa dos idosos, é a mesma coisa, eu digo para as pessoas: se vocês querem celebrar a última ceia com nós, vocês são bem-vindos. Se não querem, vocês digam que não. Não é a minha escolha. Uma religião diz: se não pertences a essa religião, tu não podes vir aqui. Significa os dois homens que foram rezar ao templo. Aquele judeu religioso disse: obrigado, Senhor, que eu não sou como este. E aquele pobre, que era rejeitado pelo povo, pela comunidade, ele batia só no peito e ele dizia: Senhor, perdoa os meus pecados. E Jesus disse: um foi salvo. E não foi o religioso. A religião não salva. A religião não cura. A religião nem sequer nos ajuda por muitas vezes. O que nos ajuda é Deus. E Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós fôssemos ajudados. Deus deixou escrito na Bíblia para que nós aprendêssemos. E nós envia pessoas hoje em dia ao mundo para nos ensinar a verdade, que às vezes dói. Por muitas vezes eu estou pregando e eu sei, estou comovendo
as pessoas que estão ouvindo, porque é uns ensinamentos diferentes do que vocês estão habituados. Há muitas pessoas que estão habituadas a ir à sua igreja e o padre ou o pastor não quer desanimar ninguém, não quer descontentar ninguém. Oh, não, não, não. A gente temos falta de muita gente na igreja. Não, nós temos falta de muita gente para Deus. Em qualquer parte do mundo. Nós precisamos de mais ovelhas. Nós precisamos de mais seguidores. Nós precisamos de mais força e coragem para seguir este pastor, este Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que não vem à igreja até muitas vezes nos mostra que não tiram tempo para Deus. Partilhar da igreja é ajudar aos irmãos. Não é em nós receber benefício da palavra de Deus, mas em nós ajudar aos nossos irmãos que há um Deus. Testemunhar o que é que Deus tem feito na nossa vida. Assim nós podemos fazer o que é a igreja. A igreja nos faz lembrar a importância da Bíblia, da palavra de Deus. Não é um lugar dos santos. Não é um lugar dos bons. Não, não, não. A igreja que nós juntamos aqui e em qualquer parte é a igreja de Cristo. A igreja nós podemos chamar o hospital dos pecadores. É aqui que nós reconhecemos que somos pecadores. É aqui, eu e vocês sabem, para nossas forças próprias nós não temos salvação. É aqui que nós notamos que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, nós não sabemos. Outro dia estava fazendo umas compras e eu senti qualquer coisa. Era um homem que tinha caído lá no chão. Chamaram a ambulância e tipo, tinha tido uma trombose. Eu não sei o que é que aconteceu a ele depois disso. Mas certeza que ele não sabia que ia haver aquela trombose na loja. Se ele talvez soubesse que ia haver essa trombose, ou talvez tivesse ficado em casa. Ou talvez tivesse ido para o hospital. Vocês que ficaram em casa, que não puderam assistir à igreja, seja onde vocês vivem. Qual é a razão? Há muitas desculpas, mas poucas razões. É isso que nós devemos saber. Esta é uma das razões mais que acontece. Nós queremos fazer a nossa adoração a Deus. Nós, como seguidores de Jesus, nós queremos confessar o nosso pecado para reconhecer que somos dignos, que não temos os nossos atos em ordem. Nós não podemos fazer por nós próprios, mas nós podemos confessar isso a Deus. Isso você pode fazer na sua casa, onde você estiver. Mas também para receber o perdão de Deus, para sermos lembrados da graça, da misericórdia e do amor de Deus, nós então temos que se tornar dignos por Cristo. Podemos ouvir a sua voz, assim como nosso pastor, e segui-lo. Ele está dizendo algo que não queremos ouvir. Isto é a primeira coisa que muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem ouvir, participar da igreja. Mas há uma terceira razão também pela qual às vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, a voz de Jesus. E é preciso mencionar isso hoje para vós. Às vezes Ele está nos dizendo algo que nós não queremos ouvir. Eu sei que muitas vezes estou pregando a palavra de Deus, a verdade da Bíblia, mas é uma coisa que vocês não querem ouvir, é uma coisa que não interessa. Você não sabe dar o valor, o que é a palavra de Deus. Vocês estão olhando para o mensageiro em vez de ouvir e seguir a mensagem. Lembre-se de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: vai imediatamente para Nínive. Mas Jonas partiu, fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E quantas vezes nós vamos para o lugar errado, se escondendo da verdade, se escondendo de Deus? Lembre-se daquele jovem rico. Ele queria herdar a vida eterna. Ele foi para Jesus. Ele disse: eu faço tudo. O que é que mais que eu tenho que fazer? E Jesus lhe disse para vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. E depois vir e segui-lo. Não era isso que ele queria ouvir.
ele ficou chocado, triste, e se foi embora, como nós podemos ler em Marcos 10, versículo 22. Jonas e o jovem rico e outros nas Escrituras Sagradas também rejeitaram e não ouviram Deus. Desde o princípio, Adão e Eva. Eles gozaram muitas tardes, muitos dias. A Bíblia diz com Deus passeando no jardim, mas chegou um dia que o inimigo entrou na vida. Vamos comparar isso, talvez, para muitos de vocês, crianças, como eu. Nós íamos à igreja com os nossos pais, com os nossos avós. No lugar onde eu nasci, no lugar onde eu fui sacristão, a igreja que eu seguia, eu tinha que ir aproximadamente a 25 minutos, 25 minutos a pé. Algo a chover. Mas não nos parava. Hoje nós temos o nosso automóvel. Nós temos tantos lugares que nós podemos escolher em seguir a Igreja de Cristo. Mas nós estamos com desculpas e mais desculpas e mais desculpas. Não é interessante que o mundo não está melhor agora do que há 20 anos? Aos olhos de Deus, há uma canção americana que diz que Jesus, se olhar para agora para o mundo, vê que está pior do que não estava quando ele veio ao mundo. E já estava mal bastante. O mundo já estava tão mal que até Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E hoje, o Evangelho de Jesus, a leitura dos Salmos, são mensagens salvadoras para quem quer recebê-las. Jonas e o jovem rico, como outros nas Escrituras, não ouviram. E também isso pode acontecer a nós. Nós podemos fazer desculpas para não ouvir a voz de Deus. Mas nós não temos uma razão para rejeitar a verdade de Deus. Porque é na verdade que nós somos livres. É na verdade que nós somos salvos. É na verdade que nós sabemos que há um caminho. E esse caminho que vai para o céu é só por Jesus Cristo. Ele disse em João 14, versículo 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por que é que nós vamos tirar tempo para outras coisas que o mundo criou? Hoje em dia nós podemos fazer o Google no computador e conhecer os princípios das denominações cristãs, das religiões que se encontram no mundo. E vocês podem ver quase todas elas foi com interesse comerciante. É um interesse comerciante. Quando houve essa doença, que as pessoas não podiam sair, as pessoas estavam com medo de morrer, nunca me parou. Eu estava confiado em Deus, eu ia à casa dos idosos, eu levava o meu telefone para fazer o FaceTime com as famílias dos idosos que não podiam ver os idosos, na casa dos idosos. As pessoas que faleceram na casa dos idosos, eu fiz o funeral para eles todos de graça. Nunca levei $1. Nunca levei $1 para visitá-los. Isso é que é servente de Deus à comunidade de Deus. Porque a nossa missão é para acolher pessoas para Deus. Podemos chamar o que nós queremos chamar. Podemos chamar ovelhas para Jesus, discípulos para Jesus, seguidores para Jesus, filhos para Deus. Não faz diferença o que é que chamas. Porque isso tudo nos leva ao mesmo centro, ao mesmo lugar. Mas nós temos que levar a sério. Jesus Cristo não desceu do céu à terra. Ele não viveu no mundo 33 anos e 3 anos de ministério. Sofrer a morte da cruz em vão. Ele veio porque havia uma necessidade grande. E aquele pagamento do nosso pecado é só para os crentes. É para os que o recebem como Senhor e Salvador. Por causa disso é que eu prego aqui todas as semanas. Nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que receber a oferta do perdão dos nossos pecados para que nós sejamos perdoados. E depois nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a capacidade em perdoar ao inimigo. Não o nosso amigo, não o nosso familiar, mas a todos. A todos que nos ofendem, nós podemos
perdoar por intermédio do Espírito Santo que vive em nós. Nem sequer podemos imaginar o que é o dom de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para a humanidade. Porque nem todos nós vamos receber. Nós temos que escolher e receber, nós temos que fazer a escolha. Nós temos que reparar. Jesus Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais se perderão. Elas nunca mais se vão perder. Disse Jesus. Uma promessa de Deus para a nossa vida. Para concluir o estudo bíblico de hoje, muitas pessoas também perguntam: mas qual é a diferença de um sermão? É tudo parecido, só que um sermão pode ser um discurso. Por exemplo, eu podia ler aqui o Evangelho de hoje e depois começar a pregar o que é que eu tinha feito esta manhã, o que é que eu tinha comido para o almoço esta manhã, o que é que a gente devia de fazer, como é que as famílias fazem e não devem fazer e viver como não devem viver. Isso não pertence a mim. Votar, quem é que a gente vai votar? E este presidente está fazendo aquilo e aquele senador está fazendo... Não pertence a mim também. Eu estou aqui por uma razão única. Deus me chamou para pregar a sua palavra, para contar a verdade. E não há dúvida nenhuma, para alguns de vós que estão ouvindo esta mensagem, quando chegar o dia do julgamento, se vocês negarem em aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vocês vão ouvir a palavra de Jesus: eu não vos conheço. E você: mas eu não sabia disso. Não, tu sabias. Tu não ouviste o António tal dia? Tu rejeitaste a mensagem. Por causa disso é que eu digo e vou orar para que vós não rejeitem esta mensagem, a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero apenas vos dizer que nesta leitura que nós lemos hoje e do Evangelho que nós lemos das ovelhas, em vez de seguidores ou discípulos, isso é importante, porque as pessoas ouvissem as palavras, como disse Jesus, de ovelhas. Quando Jesus estava falando em Jerusalém para os judeus, não havia gente que mais entendesse o significado das ovelhas, porque era a vida deles. A vida deles era pastorar ovelhas, era ordenhar ovelhas, era esquiar ovelhas, era ovelhas de todo lado no tempo de Jesus. Vocês sabem que não havia aviões, nem havia carros. Eu acho que nós temos que pôr a leitura e o Evangelho de hoje, as palavras de Jesus Cristo que nos escreve como pastor, a nós, seus seguidores, como suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse ele. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida interna e elas jamais se perderão. Você e eu ouvimos várias vozes diferentes esta semana em todo lugar que nós fomos, colocámos, até lugares chamados igrejas. Nós ouvimos vozes diferentes, ensinos diferentes. Mas está escrito: aquele que pregar outro evangelho que não seja o evangelho da Bíblia não é de Deus. Não é de Deus. Nós temos que prestar atenção à palavra do Senhor. Que no fim das contas, Jesus nos está dizendo que somente a voz do pastor pode nos levar para a sua casa do Pai. Pode nos levar a uma segurança, a um lugar seguro. É a voz do pastor que nos chamou a este lugar para nós ouvir esta mensagem. A mensagem da salvação. É a voz do pastor que nos chama a segui-lo. E é a voz do pastor que nos leva para o lugar seguro, para a casa do Pai. Escutem, diz Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com vocês e vocês comigo. Em outras palavras, eu entrarei no vosso coração e viverei sempre com vocês, estarei sempre com vocês e vocês sempre comigo. Jesus está se oferecendo para nós.
Hoje estamos convidados a ouvir novamente a voz do nosso pastor, ouvir a sua voz. Abrir a porta e o seguir. E assim fazemos. E fazendo isso, nós podemos descobrir, mais uma vez, que não nos faltará nada para a nossa vida. O Senhor é nosso pastor e nada me faltará, pois a sua bondade e a sua misericórdia nos segurou todos os dias da nossa vida. Habitaremos na casa do Senhor para sempre. Jesus quer nos conduzir à segurança, à plenitude da vida. Ele quer que ouçamos a sua voz. Ele espera o nosso tempo. Já viveste 100 anos? Ainda podes receber esse convite. Movidos pela graça do Espírito Santo que atraímos pelo Pai, nós queremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, como diz em Mateus 16, capítulo 16, versículo 16. Foi sobre esse rochedo desta fé confessada por Pedro que Jesus identificou a sua igreja em Mateus 16, 16 e 17. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Escuta o que disse Jesus no versículo 17, do capítulo 16 de Mateus. Respondeu Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por o Pai que está nos céus. As nossas pregações não são feitas por nós, mas da Bíblia Sagrada que vem de Deus. Nós agradecemos ao Pai pela sua palavra, para que nós possamos aceitar a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para seguir Jesus Cristo, servir o próximo e amar o mundo. Mas primeiramente, amar Deus sobre todas as coisas. Para todos, boa noite. Boa noite. Meu Deus, Elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, pra sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humilde celebrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu